Vamos falar de retrogradação? Mercúrio já está em movimento direto, a Vênus logo tá voltando. Pois bem, vem comigo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunática Astro. Eu sou Mayara Borghetti, idealizadora tanto dos conteúdos aqui no YouTube, quanto no Instagram, nas outras plataformas. Eu falo de astrologia, de tarô, de radiestesia desde 2018 na internet e trago uma reflexão em toda a lua crescente aqui para vocês, para que a gente pense um pouquinho sobre a vida, sobre a realidade, mas a partir das lâminas do tarô. É o tarô quem traz a reflexão, eu só traduzo. Gente, eu resolvi nessa lua crescente falar um pouquinho das duas retrogradações principais que aconteceram em signos muito próximos, que foi a retrogradação de Vênus e a retrogradação de Mercúrio. Vamos tentar entender o que é uma retrogradação? Imagine assim, ó. Nenhum planeta no céu, na órbita dele, para oficialmente dar ré. Imagina o problema que isso seria na ordenação cósmica, né? No peso gravitacional dos planetas no céu. Na verdade, o Sol segue no seu movimento e aqui da Terra, do referencial do olhar da Terra, os planetas eles dão voltas na órbita deles. E aí pra gente, há um momento que na observação parece que ele está vindo na nossa direção ao invés de ir na direção do Sol. Pois bem, esses graus que ele passa, contando um pouquinho o momento de estacionamento, né, e o momento de sombra, esses graus que o planeta passa retrogradando, é como se ele buscasse nesse passado, nesse lugar onde ele já passou, e como nessa aproximação com a Terra, algum tipo de informação, de entendimento, de resolução que quando ele estava em movimento direto, ele não conseguiu fazer. Dito isso de maneira um pouco mais técnica, a retrogradação é uma debilidade acidental. Não quer dizer que todo planeta retrógrado tem necessariamente um cenário negativo, mas ele vai buscar no movimento dele algo que já deveria ter sido resolvido e que não foi. Por isso, toda a retrogradação a gente fala sobre repensar, revisar, analisar mais uma vez, reestruturar tudo aquilo que foi feito para que se possa ter um caminho um pouco mais assertivo. Nós tivemos duas retrogradações, né, muito próximas umas das outras. Na verdade, elas aconteceram simultaneamente, estão acabando também simultaneamente e tem um impacto muito interessante justamente porque apresentam para nossa visibilidade, para nossa percepção, coisas que são pessoais. Então, diferente de uma retrogradação de Júpiter e de Saturno, de Netuno e Plutão, que são coletivas, quando a gente tem uma retrogradação de Mercúrio e de Vênus, eu tenho um impacto na vida pessoal. São planetas pessoais, né? E isso é muito interessante. O Mercúrio retrograda todo ano, no mínimo 3 vezes, né? E a Vênus retrograda a cada 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, quase 2. Então a gente tem uma movimentação importante nesse sentido. Ambos retrogradaram de Áries em direção Peixes. Ambos retrogradaram, então, saindo de um cenário colérico, enérgico, para voltar para a sensibilidade aquosa, intuitiva, empática e espiritual de Peixes. Peixes é um signo que dá uma qualidade muito potente para Vênus, que é justamente um cenário de exaltação. A Vênus fica muito confortável em Peixes. Porque Peixes é símbolo do lúdico, do espirituoso, do transcendente, do amor universal. Então, quando a Vênus está ali, ela faz honrarias a Júpiter, um outro benéfico, ela fica muito feliz ali. Agora, o Peixes é um signo que não fica muito confortável, ou não dá muito conforto para o planeta Mercúrio. Porque todo signo de água tem uma classificação que a gente chama de muda. Então, todo signo de água é um signo mudo. Mercúrio, que é aquele cara da comunicação, da fala, da percepção, da realização lógica, quando ele vai para o signo de Peixes, ele silencia as dinâmicas lógicas, deixa tudo meio confuso quando se trata da racionalidade e acaba priorizando a intuição, a mediunidade, a sensibilidade espiritual.
acaba priorizando a percepção do ambiente, a criatividade, a sensibilidade emocional. Então, por mais que essa retrogradação aconteceu, né, as duas retrogradações aconteceram de maneira conjunta, em mesmo signo, para Vênus essa retrogradação é muito boa, porque ela sai do exílio, signo de Áries, e volta em direção a Peixe, sua exaltação. É como se a Vênus tivesse buscado no passado algum tipo de entendimento sobre o que verdadeiramente ela deseja, sobre a criatividade que ficou solta. Ela buscou mais força, mais vitalidade para poder colocar isso no mundo quando volta agora o movimento direto. Já Mercúrio precisou retrogradar e se silenciar, porque nesse silêncio racional, lógico, ele pôde estar mais em contato com a sensibilidade. Esse foi o grande movimento dessa dupla, né? Voltar para o que é sensível, para o que é intuitivo, para o que é espiritual, para que a partir de então, no movimento direto agora, a gente possa ter revisado tanto as percepções de mundo, a maneira como a gente se comunica com a realidade, a visão que a gente tem da realidade lógica, quanto os nossos próprios desejos. E aí, então, trazer essa força para o mundo. Por isso, dito tudo isso, feito toda essa explicação astrológica, o que eu quero aqui hoje com o tarô? Trazer justamente um conselho. O que o tarô nos aconselha a partir de agora? Mercúrio terminou sua retrogradação no dia 7 de abril e a Vênus termina sua retrogradação no dia 12 de abril. Então, a partir desse dia, ali entre o dia 14 e 15, onde a gente já começa a distanciar um pouco da sombra da retrogradação, qual é o conselho? Como lidar com esses desejos e essa percepção lógica da realidade? Vamos ver? Vamos ver como o tarô traz isso? Vamos lá. Ó, baralhando aqui. Muito bom. Primeira coisa que o tarô traz é o cenário. O cenário que estava acontecendo, o cenário que essa dupla retrogradação, Mercúrio e Vênus de Áries para Peixe, quis movimentar. Ele começa assim, carta da Lua com 2 de ouros, carta do Diabo com 9 de ouros, Imperatriz com 9 de copas, Sol com 8 de ouros. E aí ele diz o seguinte, olha, a verdade é que tanto a percepção de realidade quanto os desejos, eles estavam, antes dessa retrogradação, bastante confusos, bastante escuros, nebulosos, sempre numa certa dualidade entre as novas possibilidades, o que eu realmente queria, o que esperavam de mim, quem eu sou. Houve um movimento aqui, antes dessa retrogradação, muito de confusão. É como se, de algum modo, nós humanos, a realidade, não estivesse sabendo muito bem para que caminho seguir, né? Qual que era o novo que deveria ser manifestado. E aí, no movimento de retrogradação, o que os dois, né? Ou seja, tanto Vênus quanto Mercúrio, acabam trazendo a compreensão maior desses desejos, dessas ambições, Diabo com 9 de ouros, né? Então eu saio dessa dualidade, eu retrogrado, eu dou uns passos para trás e eu volto para aquilo que é importante, aquilo que é sensível, eu volto para um fim de ciclo passado para que eu possa entender o que eu realmente quero. Quais eram realmente as minhas ambições silenciadas nessas dúvidas? Quais eram as minhas verdades ocultadas nas minhas dúvidas? Então, basicamente, o cenário foi um cenário de retrogradar para aprender a bancar o que é verdade, o que é real para você.
Muitas pessoas, né, que eu atendo, têm um problema muito grande com a palavra ambição, porque faz uma relação direta com a ideia de ganância, né? Como se ambicionar algo fosse algo ruim ou negativo, que o certo seria não ambicionar. Mas a verdade é que quem não sabe o que quer, qualquer coisa basta. A ambição, ela é muito necessária, ela é muito importante. É muito importante que a gente tenha clareza das nossas ambições, porque isso nos dá direcionamento, foco, compreensão. O que essa retrogradação trouxe foi basicamente um desfazer das máscaras para poder bancar a verdade dos desejos. E aí, então, o que temos? Carta da Imperatriz com um 9 de copas, porque a Imperatriz é a grande mãe. A partir do momento que eu tenho clareza da minha ambição, eu posso começar a gestar. Eu posso começar a me relacionar, a me envolver, a estar em contato com pessoas, com situações, com ideias que me permitam gestar essa nova jornada. Gestar quem eu realmente sou, gestar a minha ambição para manifestá-la. E aí a gente termina aqui, ó, carta do Sol com 9 de ouros. Com 8 de ouros, desculpa. Carta do Sol com 8 de ouros, o reforço aqui só é dizer o seguinte. Quando retrograda se entende, volta em movimento direto, já sabendo o que se quer, o que a gente tem na mão é claramente a realidade de manifestação. Ela é dentro do nosso ideal, 9 de ouros, diabo com 9 de ouros? Não. Ela é lá o 8 de ouros. Porque o 8 de ouros é trabalho. O 8 de ouros é esforço. Entende? Quando tanto Vênus quanto Mercúrio voltam para Áries no movimento direto deles, eles também voltam trazendo energia e vitalidade para que o trabalho de criatividade, de criação, de manifestação seja feito. Ou seja, essa retrogradação teve um intuito claro a nível emocional, espiritual e energético. Teve o intuito de desfazer qualquer tipo de ilusão, fantasia, falta de clareza que estava impedindo você de avançar, tá? Estava impedindo você de entender a sua verdade interna. Gosto bastante. Vamos continuar um pouquinho, né? Porque aqui eu entendi como é que isso se dá, o que essa retrogradação quis trazer. Vamos entender agora como lidar com esse trabalho, né? Então, tá, se a retrogradação trouxe o entendimento do que eu verdadeiramente quero, dos meus desejos, me colocar em contato com as minhas ambições, o próximo passo agora é entender, tá, e como? Como que a gente pode desenvolver isso com assertividade? Ó, carta do carro, carta da Imperatriz novamente, carta do enforcado. A Imperatriz tá aqui muito boa, né? A gente tá falando de uma retrogradação da Vênus. Isso pode estar muito vinculado, gente, a esse reconhecimento de que a gente dá conta de manifestar, sabe, as nossas ambições. A Imperatriz, ela é a mãe do Império. Então, é interessante como ela está aparecendo nos dois jogos, porque como se ela estivesse dizendo, olha, a ideia aqui é que, em primeiro lugar, vocês possam entender que são mães desse sonho, né? São mães ou pais, mas são aqueles responsáveis por manifestar aquilo que é importante para vocês. Bom, a minha pergunta aqui foi como que a gente lida com esse esforço, então, né? O esforço de manifestação. E ele começa a carta do carro com 3 de copas. E aí tem uma coisa que é muito importante aqui, gente, que é começar pelo começo. Não vai dar para imaginar que só porque você sabe agora com mais clareza o que quer, que você vai pular do não sabia nada, estava confuso, para já ter um objetivo estruturado dando resultado. Não é isso. Carta do carro com 3 de copas é começar do começo. É estar muito ciente, muito consciente, muito claro que vai precisar primeiro passar pelas etapas que se tem que passar independente de qualquer coisa. Ou seja, se você está pensando em iniciar um novo projeto, se no meio dessa retrogradação você entendeu, olha, eu quero iniciar um novo projeto, um projeto que dê determinados resultados, que sejam coerentes com as minhas ambições, a primeira coisa que você vai precisar fazer é pegar as coisas que você tem e começar a desenvolver isso, sabe? Do zero, passo a passo, para que isso vá engrandecendo com o tempo. E aí a gente tem a carta da Imperatriz com 5 de ouros.
O 5 de ouros é uma carta de perdas. É uma carta de perdas. E aqui com a Imperatriz, a minha sensação é muito clara que, muito provável, algumas pessoas sabotam, estão sabotando, estão limitando o desenvolvimento, o amadurecimento dessas ambições, porque estão com medo de perder, estão com medo de errar, estão com medo de fazer uma escolha que não é coerente, entende? Estão com medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então ele começa dizendo, olha, a melhor forma é começar do começo. Monta o seu projeto, desenvolve a sua ideia do começo. Só que aí você vai precisar, assim, lidar de maneira muito madura com essa tendência a acreditar que você não daria conta ou que estaria perdendo caso fosse para qualquer outra forma de realidade. Enquanto isso não for bem gerenciado, vai ser difícil mesmo, porque tende a ficar apegado ao que não funciona mais. E aí ele termina dizendo exatamente isso. Carta do enforcado com um pajem de espadas. É um ideal, né? Eu fico tão apegada ao ideal, que eu não caminho. Dito isso de uma outra forma, aqui é como se ele estivesse dizendo, olha, tô tão apegado, vocês entenderam o que querem, a retrogradação trouxe para você o que você quer. O que você vai precisar ter atenção é que, nesse medo de trocar o certo pelo duvidoso, fique esperando o lá. Quando eu conseguir tal coisa, aí eu sei que eu posso largar o certo pelo duvidoso, eu posso me lançar para o novo, eu posso tentar fazer algo novo. Só que aí travou o teu caminho. Aí travou o teu processo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina uma pessoa que tem um trabalho. Ela já tem um trabalho, ela já sabe fazer muito bem aquilo que ela faz, ela tem muito apreço pelas coisas que ela faz. Entretanto, nessa retrogradação, ela foi percebendo que esse projeto, esse trabalho que ela gosta muito, não dava o reconhecimento financeiro que ela queria. Então, o que aconteceu? Foi uma retrogradação, tanto de Mercúrio quanto de Vênus, para que se tenha clareza do que realmente quer, até para que consiga olhar para as pessoas e dizer, quero A ou quero B, quero um reconhecimento maior ou menor. Só que aí, quando ela faz isso, né? Quando essa pessoa faz isso, ela precisa manifestar essa jornada. E manifestar essa jornada implica em ter que começar do começo, implica em ter que lidar com o medo, implica em ter que lidar com as autossabotagens. E é aí que o bicho pega, porque aí nesse lugar se aprisiona. O medo de não dar conta de desenvolver todo esse processo é onde se aprisiona. Muito bom, muito bom. Vamos agora entender o conselho mesmo, né? Bom, Tarô, um conselho pra gente entender isso. Como fazer isso? A melhor maneira. Essa é a melhor pergunta. Qual é a melhor maneira, então, da gente não se travar no ideal, mas colocar os objetivos em curso? Qual é a melhor maneira, Tarô? Tá, seguinte. A melhor maneira de colocar esse objetivo em curso, essas ideias que essa retrogradação trouxe, é entender que esse novo projeto, essas novas vontades, essa nova forma de trocar com a vida, precisa inicialmente passar por um rompimento, carta da Torre com o Cavaleiro de Ouros, de uma lentidão, de um perfeccionismo, de um passo muito lento e prudente. Isso porque se você fica em cima do muro ou na encruzilhada, você não avança.
Carta do diabo com 2 de espadas, 2 de paus. E não avançar impede com que você encontre pessoas que respeitem a tua individualidade nesse cenário, mas que ao mesmo tempo te auxiliem. O que a gente tem na mesa? Carta do imperador com valete de copas, carta da torre com cavaleiro de ouros, carta do diabo com 2 de paus, carta do eremita com 2 de copas. Aqui é muito, muito claro esse conselho, né? O conselho é que ele tá basicamente dizendo: a vida não vai responder qual é o seu caminho. A vida não vai te dar as respostas. O que ela vai fazer é te dar uma encruzilhada. Ela vai te dar 4 caminhos para você seguir. E você vai precisar seguir. E seguir é abdicar da segurança, abdicar do controle, abdicar do domínio das coisas. Esse é o ponto aqui, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de romance, essa retrogradação da Vênus e do Mercúrio trouxe para algumas pessoas a percepção do que elas realmente querem viver romanticamente. O que é importante para elas a nível afetivo e emocional, né? Só que aí, ao entender que determinadas coisas que são importantes, que são legais, como algumas amizades, algumas amizades coloridas, não estão alinhadas com o que se realmente quer, vai precisar soltar. Vai precisar soltar. E aí, o que a espiritualidade diz? Enquanto você tiver medo disso, você não vai caminhar. Quando a gente olha o conselho, ele basicamente está reforçando colocar outras pessoas no seu caminho, te incentivar a entender como é uma vida solteiro, nada mais é do que um meio da própria espiritualidade para que você garanta, para que você entenda, para que você banque a escolha que está fazendo. E aí, com isso, você pode seguir a sua verdade ao lado de alguém. Muito bonito, porque é um conselho que ele está reforçando aqui que essa retrogradação, ela veio para que você entendesse os seus desejos. Só que ela não passa um pano, né? O fim dessa retrogradação não passa o pano. O fim dessa retrogradação te coloca em contato com novas paixões, com novas vontades, com novas percepções, para que você decida. Para que você decida qual será o verdadeiramente foco para você. Quais conexões, quais processos você vai precisar abdicar para conseguir dar conta. Muito bom. Vamos ver aqui algumas cartas que direcionem aqui a nossa pergunta, a nossa leitura, né? Porque se a melhor maneira para lidar com isso é realmente assumindo as encruzilhadas, entendendo qual o caminho pessoal, a carta do guru aparece para dizer, olha, no fundo do maço a carta da Fortunata. Olha, na dúvida, busque ajuda. Na dúvida, se você não está entendendo como colocar os seus objetivos, os seus desejos em curso, busque ajuda. A carta do guru é a carta de um psicólogo, é a carta de um mestre, de um mentor. A carta do guru é a carta da própria espiritualidade, no sentido de as entidades, os anjos de guarda que você confia, acredita. Quando o guru aparece aqui para finalizar a leitura, ele está reforçando uma coisa que eu acho, assim, muito, muito bonita, que é justamente a ideia de que você não está sozinho para fazer esse movimento. Não está sozinho. Mas não estar sozinho não significa ignorar o fato que é você quem vai precisar fazer o movimento. Entende? Mas você não tá fazendo. No fundo do maço veio a carta da Fortunada, e a carta da Fortunada é uma carta de prosperidade. Saber o que a gente quer abre caminho, porque aí a gente vai manifestando. A gente vai colocando, trazendo, colocando na matéria. Entendem? Então é isso, o guru vem muito forte neste cenário. Muito bom, gostaram? Eu adorei, é uma leitura complexa, bastante complexa, mas eu gostei bastante. Eu espero que você tenha gostado também. Não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar, curtir, comentar, enviar nas outras mídias, para os amigos em comum. Vai ser um prazer muito grande ter você aqui comigo por mais uma leitura. Durante o nosso vídeo, em algum lugar do card, eu coloquei todas as previsões que já saíram, né? Até para que a gente consiga encontrar respostas com mais facilidade, como as que estão aqui, tá bom? Fiquem bem, um beijo grande, tchau, tchau!